Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula do nono ano do ensino fundamental do ensino presencial mediado por tecnologia. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse momento que envolve o mundo da arte. Então, vamos ver o que nós vamos ter na nossa aula de número 5? Bem, na aula de número 5 nós temos como objeto de conhecimento contextos e práticas, detalhamento, artistas e grupos da dança moderna e seu contexto histórico, espaço e produções do entorno local, regional, nacional e estrangeiro. Certo? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Muito bem. Então, nós já falamos do nosso objeto de conhecimento, do nosso detalhamento da aula de hoje, e as imagens estão falando. Às vezes as palavras nem precisam estar, mas nós precisamos também fazer a leitura através de quê? Das imagens, certo? Então, falar sobre dança, falar sobre movimento nesse momento contemporâneo e na dança clássica também, porque a arte ela envolve não só as artes plásticas, como também a dança, né, o teatro e a música. E hoje nós vamos estar falando desse conjunto, que é a representatividade através da dança, que também envolve a música. Então, vamos começar falando, né? Aqui, nós temos uma imagem o quê? De uma bailarina clássica. Então, vamos falar um pouquinho sobre a dança clássica? Vamos lá? Então, a dança clássica, também conhecida como balé, é uma forma de arte que combina técnica, disciplina, expressão artística, originada nas cortes europeias no século XV. Ela evoluiu ao longo dos séculos, destacando-se pelo rigor técnico e movimentos precisos como plié, piruetas e saltos. A dança clássica, também conhecida como balé, né, é caracterizada pela leveza, fluidez e postura elegante dos bailarinos, além de conter histórias e transmitir emoções através de coreografias que unem música e movimento de forma harmônica. É uma das expressões mais tradicionais e refinadas da dança mundial, certo? Então, a dança clássica, que é o balé, que é originalmente chamado de balé, ela vem lá das cortes europeias, ela traz essa pegada, mas ela tem o quê? Uma rigidez em seus movimentos. Não é que os movimentos sejam rígidos, mas ela vai trazer rigidez nos movimentos, na forma de execução desses movimentos. Por isso que é algo acadêmico, certo? Então, falando um pouquinho mais sobre o balé clássico, vamos lá? Então, aqui, o balé clássico possui características bem definidas que o tornam uma das formas de dança mais técnicas e refinadas. As principais características incluem, nós vamos mostrar algumas dessas características, mas eu quero fazer esse link em relação à dança clássica e às artes plásticas. Lá nos primórdios, no Renascimento, nós tínhamos as academias, onde os artistas eles iam para essas academias e aprendiam aquelas técnicas. E eles reproduziam a sua obra através daquelas técnicas e não fugiam das regras que a academia impôs. Mas aí o balé clássico também é assim, ele vem de uma academia, ele tem as suas regras rígidas, que eu falo, que não podem ser modificadas, tanto é que os passos dessa dança, eles vêm mundialmente, é o mesmo nome, tá? Então ela tem aquilo bem a ser seguido academicamente. O que aconteceu com as artes plásticas? Com o passar do tempo, os artistas foram mudando, né, a forma de representar, como nós vimos na nossa aula quando se fala do cubismo, do expressionismo, do impressionismo, que há uma mudança. Também vai acontecer na dança, e é o que nós estamos vendo agora, a dança acadêmica, que é o balé clássico. E quais são essas características que incluem no balé clássico? Vamos ver a primeira? Aqui nós temos postura ereta. Então, o bailarino clássico, ele sempre tem aquela postura bem ereta, né? Nariz sempre parece que está com o nariz empinado, certo? Mas é uma postura muito chamada de uma postura muito elegante. Ninguém vê um bailarino clássico curvado, ele sempre está com aquela postura ereta.
A coluna e a cabeça são mantidas em alinhamento vertical, com ênfase na elegância e no alongamento do corpo. Também o balé clássico ele é leve. Vamos ver outra característica? Leveza e fluidez. Os movimentos são projetados para parecerem leves e graciosos, como se o dançarino estivesse flutuando, minimizando o contato visual com o chão. Vocês já perceberam que as bailarinas clássicas, elas usam aquelas sapatilhas de ponta, certo? Aonde o pé, ele fica verticalmente ali, mas ele tem uma proteção de gesso na ponta, mas aquilo ali machuca, né? Prende o pé, deve doer, não sei. Mas você vê uma bailarina dançando, se apresentando, como se ela estivesse leve. É sempre um ar muito de leveza, tranquilidade e a postura. Mas por quê? Porque o balé tem o quê? Outra característica? Técnicas rigorosas, tá? O balé clássico segue uma série de técnicas padronizadas, como plié, piruetas, arabesques, exigindo precisão, controle muscular e disciplina. Principalmente para dançar o balé clássico, você tem que ter disciplina para ensaio, para tentar e ter, sabe, ele exige muito a questão da pontualidade nos ensaios, principalmente a disciplina vai ser desenvolvida rigorosamente no balé clássico. E aí temos também a questão da uso das pontas dos pés, né? Então, dançarinas, especialmente as mulheres, muitas vezes executam o movimento nas pontas dos pés, simbolizando graça e leveza. Aquilo que eu falei para vocês, elas usam aquelas sapatilhas de ponta, também tem a meia ponta, mas a sapatilha de ponta é aquela que elas ficam verticalmente o pé, e tem na ponta daquela sapatilha tem uma proteção que é de gesso, onde permite, né, que elas fiquem, mas aquilo ali está forçando o pé. Mas elas sempre estão com aquele ar de leveza. E aí, os movimentos do balé clássico, ele também exige o quê? Simetria e harmonia. As coreografias tendem a ser simétricas e esteticamente harmoniosas, com foco em formas precisas e movimentos coordenados. Então, isso é uma característica muito presente na dança clássica. E os movimentos são codificados, cada passo tem um nome específico e deve ser executado de acordo com normas tradicionais que foram desenvolvidas ao longo dos séculos. Como eu já comentei com vocês, os passos têm nome e eles seguem mundialmente o mesmo nome e a mesma forma de execução. O uso de tutus, né, e figurinos formais, ele também tem a rigidez, que eu digo, a acadêmica, da questão do uso do figurino. Os figurinos clássicos, como tutus e sapatilhas de balé, são frequentemente usados, reforçando a estética refinada e a tradição que eles seguem. E também eles utilizam muito o quê? A música clássica, tá? Geralmente o balé clássico é acompanhado por músicas eruditas, muitas vezes compostas especificamente para a performance. Então, a música ela vai estar exigindo, né, que esteja em sincronia com os movimentos dos bailarinos. E, às vezes, elas são criadas, né, para aquela apresentação, mas as músicas eruditas geralmente são as mais executadas no balé clássico. E aí eu trouxe para vocês aqui para apresentar um pouco desse balé, né, desses movimentos, já com os nomes específicos, tá, que ela vai executar, mas sempre com muita precisão. Então, os passos eles vão, né, sendo executados da mesma forma aqui em Manaus, no Rio de Janeiro, na Argentina, nos Estados Unidos, sempre vai ser com os mesmos nomes. Então, eu trouxe apenas alguns movimentos para vocês. Então, o balé clássico, como eu disse, vamos fazer aquele apanhado e fazendo essa ligação com as artes plásticas, que há uma modificação com o passar do tempo. Deixa de existir aquela técnica tradicional? Não, porque o balé clássico até hoje está aí no nosso dia a dia, com a sua forma de execução, com a sua forma de dança, com o estilo da música que é apresentado, figurino e etc. Mas há também uma modificação na dança. O balé clássico não fica sendo a única forma de apresentação. Há outras formas de apresentações que nós vamos ver agora.
que é a história da dança moderna. Vem aí a dança moderna. Ela vai dar um olhar para o balé clássico, mas ela diz: nós podemos deixar os movimentos um pouco mais soltos, nós podemos estar mais livre, tirar um pouquinho a questão da sapatilha, né? Usar apenas a sapatilha de meia ponta, que deixa o movimento muito mais leve. Então, a dança moderna surgiu no início do século XX como uma reação às rígidas técnicas do balé clássico. Continuando, caracteriza-se por maior liberdade de movimento e expressão, permitindo que os bailarinos explorem emoções, ideias com o corpo de forma mais natural e espontânea. Aí mesmo vocês já estão vendo os movimentos, né? Algo muito mais natural, mas continua ainda com os movimentos que nos remetem o quê? Ao balé clássico. Ao contrário, né, do balé clássico, a dança moderna valoriza a conexão com o chão, o uso de diferentes dinâmicas e a improvisação. Quando o balé clássico vem com os movimentos rígidos, ali os movimentos que têm que ser seguidos pela questão da academia, o balé moderno não, ele deixa um pouco mais solto. O bailarino ele vai ter mais contato com o chão, como se fosse uma conexão, mas ainda exibem, né, passos que nos remetem ao que o balé clássico. Essa forma de apresentação, né, e de dança reflete a individualidade, muitas vezes incorporando elementos sociais, culturais e até políticos, sendo uma ferramenta poderosa de expressão artística e comunitária. Pioneira, né, com a Isadora e a Marta, romperam as regras rígidas do balé, buscando uma dança que refletisse sentimentos profundos, temas contemporâneos e questões sociais. Aquela coisa que eu falo para vocês, a arte, ela sempre vai refletir o momento histórico, político e social de uma cultura. E aí, a dança moderna ela vem justamente trazendo essa pegada, essa reflexão com os temas contemporâneos e questões sociais. A dança moderna valoriza a improvisação, a individualidade e a criatividade, permitindo aos dançarinos maior conexão com o chão e com o uso do peso corporal. Então, o corpo ele vai se expressar muito mais. Aí que nós temos a Isadora Duncan, né? Foi responsável por criar um estilo de dança revolucionário. Ela quebrou os rígidos padrões da época. Por exemplo, em contraponto ao penteado das dançarinas clássicas, sempre com os cabelos presos, com um coque, ela dançava de cabelos soltos, sem as vestimentas, né, exigidas pelo balé, sapatilhas e vestidos formais. A norte-americana se apresentava descalça e com figurinos leves e inspirados em quê? Lá na Grécia Antiga. Então, Duncan, né, ela foi muito importante para a dança na primeira metade do século XX. Entre outros efeitos, ela é uma das pioneiras da dança moderna e até hoje uma das principais dançarinas da história. Mas também nós tivemos uma outra, a Marta, tá? Martha Graham, né? Outra dançarina marcante no campo da dança moderna. Ao contrário de Isadora, né? A Marta, ela entendeu que a dança, tá, é o meio pelo qual o homem pode pensar os problemas sociais e os grandes questionamentos, tá, da humanidade. Então, a Marta percebeu que a dança ela podia expressar, né, o que nós estamos vivendo, como nós estamos vivendo, o que eu posso refletir sobre isso. E a dança permitia essa expressão, utilizando uma vestimenta muito mais leve, o pé descalço, essa conexão com o chão. Então, a técnica, né, que desenvolveu da dança implica em trabalhar emocionalmente e corporalmente a espiritualidade, os bailarinos. Então, essa questão de sentir, de falar com o corpo, falar com a expressão facial, quer dizer, vem a teatralidade também. E os movimentos ficam mais leves. Então, continuando, ela criou uma nova linguagem de movimento usando para revelar todas as emoções e sentimentos comuns à experiência humana. Foi responsável
pelo desenvolvimento de uma técnica que associava intrinsecamente a respiração ao movimento, através da contração e o relaxamento. Também é sua marca pessoal os gestos amplos e o contato com o chão, abandonando desta forma, alguns princípios básicos da dança tradicional. Graham, com maestria, treinou, gerações de grandes bailarinos e coreógrafos, dançou e coreografou por mais de 70 anos e foi a primeira bailarina a se apresentar na Casa Branca, viajar para o estrangeiro como embaixadora cultural e receber o maior prêmio civil dos Estados Unidos, a Medalha Presidencial da Liberdade. Então, falar da dança requer também envolver nesse momento o Brasil. O Brasil, assim como nós falamos, ele vai buscar também essa liberdade na dança, essa expressão, ele vai também aderir a esse movimento da dança. A dança no Brasil, que é a dança moderna do Brasil, ele traz também a sua característica e o seu contexto e econômico e social. Vamos ver? Então, a dança moderna surgiu no contexto da Segunda Guerra Mundial. Neste tempo, grandes coreógrafos europeus chegaram ao Brasil buscando refúgio e trouxeram muitos aspectos de sua cultura, entre elas a dança moderna. Então, vocês percebam aí a questão do quê? Política, econômica e social que estava acontecendo, a questão da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Então, vem para o Brasil, traz essas características e essa questão desses aspectos culturais. E quais foram esses dançarinos que influenciaram tanto no Brasil? Grandes nomes, como Maria, Luiz, Ruth, foram responsáveis por disseminá-lo pelo país, principalmente pelas grandes capitais, como São Paulo e Salvador. Então, eles trazem essa pegada para o Brasil, mostrando a questão da dança moderna. E aí, eu trouxe para vocês aqui algumas imagens, como é leve, como traz um novo visual, uma nova forma de se movimentar, esse contato que nós temos aí, vendo nas imagens. A dança moderna destaca por várias características, a diferentes de estilos tradicionais, como o balé. O balé, ele, como eu falei para vocês, é o tchutchu, a sapatilha, aquela roupa muito formal, aqueles passos que tem que seguir da academia. E a dança moderna não, ela traz a sua própria característica, como nós já comentamos. Aqui mesmo, pelas imagens que eu estou apresentando para vocês já conseguem ver a questão da leveza, o corpo como se ele estivesse mais livre e expressando esses movimentos como se fosse vento, chuva, trazendo essa leveza, como as árvores se movimentam. Então, tudo isso também era observado, mas ele traz um pouquinho na sua essência aquela influência do balé. Então, essa liberdade de movimento. Ao contrário das técnicas rígidas do balé, a dança moderna valoriza movimentos mais naturais, fluidos e expressivos, permitindo maior liberdade corporal, como eu já comentei com vocês. A conexão com o chão. Então, essa conexão com o chão, os bailarinos utilizam o chão de forma ativa, rolando, caindo, apoiando-se diretamente, caindo e apoiando-se, diferentemente do balé, que prioriza a leveza e o afastamento do solo. Então, eles rolam no chão, eles se movimentam, enquanto que o balé clássico não, era aquela postura sempre ereta, os passos muito vertical e na horizontal, mas bem mostrando sempre a leveza com as pontas dos pés, certo? E a expressão emocional na dança moderna vai estar muito presente. O foco está em transmitir o quê? Transmitir emoções profundas e autênticas. Eles queriam que o público sentisse aquelas emoções, com a coreografia que reflete sentimentos e narrativas. Mais uma vez, voltando à questão pessoal ou as questões sociais que envolviam o contexto da apresentação naquele momento. O uso de técnicas de respiração
também é muito importante na dança moderna. A respiração é integrada ao movimento, influenciando o ritmo e a fluidez dos passos. Então, a questão da respiração também é muito importante. Acontece a improvisação no balé clássico? Não, mas na dança moderna, vamos ver se acontece? Então, a improvisação, né? A valorização da improvisação como ferramenta criativa, permitindo ao dançarino explorar e criar movimentos em tempo real. Era qualquer improvisação? Não, gente, não é bem assim. É uma improvisação pensada, calculada e que vai caber naquele momento, tá? Não era qualquer improvisação, não. E aí também eles chamavam de movimentos orgânicos. O que são esses movimentos orgânicos? Vamos ver? Então, movimentos orgânicos são inspirados pela natureza e pela anatomia do corpo humano, buscando fluidez e naturalidade. Então, eles queriam que o movimento fosse sentido de dentro para fora, e isso ia impactar muito mais ao espectador. O dançarino, né, o bailarino, ele teria que ter essa fluidez, essa naturalidade orgânica. Então, ele também, lembram lá no balé clássico que tinha simetria? Aí o que nós podemos falar? Quebra de simetria e formalidade. Então, assim como aconteceu nas artes plásticas, na dança também acontece a quebra da formalidade, a quebra acadêmica, mas continua que a arte continua expressando os sentimentos e beleza, não é isso? Então, a dança moderna desafia a simetria e o formalismo do balé, adotando formas assimétricas e não convencionais, certo? Então, dentro desse contexto, falar sobre a dança moderna e sobre o balé clássico é trazer esse diferencial necessário para que haja um novo olhar, uma nova forma, não extinguindo, não eliminando o que nós temos do balé clássico. Não, ele permanece porque ele tem a sua identidade, ele tem a sua cultura e isso é muito importante. Mas outros movimentos, outras formas de se expressar se tornam necessários pela realidade, pelo que estavam vivendo. Então, vem, né, trazer esse novo movimento, essa coisa mais orgânica, esse contato mais com a terra, né, com o solo, trazer essa dança que vem inspirando, né, de dentro para fora, para que o público também perceba isso, através de das suas levezas, das roupas e etc. Que as roupas, os figurinos, como nós vimos, vai ter aquela inspiração de leveza lá na Grécia. Então, quer dizer, o antigo, o erudito, ele não é abandonado. Ele vai também suprir uma necessidade dentro do contemporâneo e dentro do moderno. Eu trouxe para vocês aqui uma participação de uma bailarina, né, contemporânea aqui, que faz parte do corpo de dança do Teatro Amazonas. Então, ela vai falar um pouco sobre essa dança moderna, principalmente sobre o balé folclórico do Teatro Amazonas. Vamos assistir? Olá, sou Simone Picanço, inspetora do Balé Folclórico do Amazonas e professora da Rede Pública de Ensino. Fui bailarina do Balé Folclórico do Amazonas durante 10 anos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a dança contemporânea. Durante esse período de 10 anos que eu vivenciei como bailarina do Balé Folclórico, nós conhecemos vários coreógrafos do país inteiro que trouxeram essa linguagem com o intuito de valorizar a nossa cultura. A dança contemporânea ela surge no século XX, em meados da década de 60, e traz a valorização do indivíduo e de suas expressões. O criador em dança contemporânea, ele utiliza de várias ferramentas para a criação das suas células coreográficas, como, por exemplo, o contato e improvisação, a improvisação que parte de dois indivíduos que fazem um contato entre si para desenvolver as células coreográficas, o que nós chamamos também de processo colaborativo. Aqui no Amazonas, nós temos várias companhias que trabalham com essa linguagem da dança contemporânea, como o Corpo de Dança do Amazonas, que é um corpo da Secretaria do Estado de Cultura, que trabalha especificadamente com a linguagem de dança contemporânea, valorizando os nossos recortes do norte. E também com o Balé Folclórico do Amazonas, que apesar de trabalhar a valorização das nossas danças
folclóricas, ele também trabalha essa linguagem da dança contemporânea para valorizar as nossas lendas, a nossa cultura e a nossa região. Como, por exemplo, o espetáculo Lendas que nós vamos apresentar, que trabalha as lendas do norte, né, da região norte, e também traz com isso a linguagem da dança contemporânea. Então é isso, espero que tenham gostado e até logo. Muito bem, então vocês perceberam aí a questão, essa é uma dança contemporânea, onde elas estão muito mais livres também. E principalmente o balé folclórico, né, que é aqui do Amazonas, do Teatro Amazonas. Então a Simone é uma bailarina, é uma amiga, né, e ela faz parte desse todo esse contexto. Então, como nós vimos, o balé clássico, ele vem trazer a formalidade, as técnicas que não são modificadas ao longo da história do balé, eles continuam com os mesmos passos, com as mesmas formas, com a questão do figurino, a questão do penteado das bailarinas, sempre com aquele coque na cabeça, né? Não usam o cabelo solto. Então, tem todas umas regras que devem ser seguidas. Quem pretende, né, fazer o balé clássico. Eu sempre digo que a pessoa, para ser uma bailarina contemporânea, uma bailarina de dança moderna, primeiro, ela tem que fazer o balé clássico, através, né, de ter postura, disciplina, e aí passa para a dança moderna, a dança contemporânea, porque já trabalhou o seu corpo, vai libertar esses movimentos. Então, a dança clássica, a dança moderna e a dança contemporânea. Deixaram de lado o balé clássico? Não. Eles pegam elementos e adequam à realidade, à forma como quer se expressar. Então, através do corpo, através da dança, né, há essa modificação. O corpo ele vai expressar, ele vai falar os sentimentos através do movimento, através da sua expressão facial também, isso influencia muito, porque aquele bailarino que dança parece que está com peso, carregando uma tonelada, ou então está sempre observando o outro, o que, que o outro está fazendo para reproduzir, não transmite uma leveza, não transmite os sentimentos que a dança tem que proporcionar ao público. Então, assim como nós vimos em uma aula nossa sobre a questão das artes plásticas, a modificação, quando vem modificando desde a pré-história a toda uma história, nós vimos também na dança, pegando a dança clássica e a dança moderna e falando um pouquinho da dança contemporânea. Então, criando todos esses elementos, a essência de apresentar, de transmitir os sentimentos, transmitir a questão social que foi sempre pautada nos conceitos que nós apresentamos aqui, a questão social, a arte, ela vai estar sempre à frente, ela vai falar primeiro do que a cultura apresenta, do que a sociedade está falando, do que está acontecendo no mundo. A arte ela vai sempre estar se expressando através do quê? Das artes plásticas, através da dança, através do teatro e através da música. A música que compõe também esses movimentos, tão importante para a nossa sociedade e para a nossa cultura. Então, através da arte, eu sempre digo que a arte ela consegue expressar os sentimentos, o anseio, né, cultural e da população e a necessidade de dar voz, né, de dar voz às nossas, vamos dizer, aos nossos lamentos, aos nossos gritos, a nosso, o que nós estamos pensando. E ela consegue atingir todos os públicos. Os públicos eles são atingidos de forma unânime, tá bom? Então, finalizamos aqui a nossa aula de hoje.